Nós vamos falar da vida de Moisés. Deuteronômio capítulo 34 nos conta a história sobre como se deu a morte de Moisés. Eu quero pedir para que coloque ali por gentileza, e traz algumas características e sinais de como Moisés morreu. Como é que ele viveu, e depois conta a história de como é que foi a vida de Moisés. O fim, uma afirmação muito bacana, uma frase muito legal que o pastor Márcio disse hoje de manhã. O fim da vida de uma pessoa revela como ela viveu. O fim da vida de uma pessoa revela como ela viveu. E eu fiquei pensando, enquanto o pastor Márcio falava de manhã, que algumas colocações que ele fez, né? Alguns funerais, alguma celebração fúnebre que a gente fala, o velório, vamos colocar assim, que é mais a linguagem que todo mundo conhece. Alguns velórios que às vezes a gente vai, tem um monte de gente. No velório do meu avô mesmo, meu Deus, que coisa linda, que lindo que foi o velório do meu avô. Muita gente, muito carro, gente de todos os lugares. Isso mostrava, obrigado Beto, isso mostrou que ele era uma pessoa querida, uma pessoa que fez muitos relacionamentos durante a vida dele. Eu fiquei lembrando do velório do meu avô, como é que foi. Foi muito emocionante, foi gostoso, foi alegre, né? A gente se encontrou os parentes, os amigos, contamos as histórias, revemos as histórias, muito gostoso. Denuncia a forma como aquela pessoa viveu. Mas eu já fui em velórios também, o pastor Márcio contou que também já foi, em que tinha algumas pessoas ali, que estavam ali só para cumprir o protocolo, só por obrigação, e que se tivesse um jeito de não estar ali, não estaria também. Que triste chegar ao final de uma vida, não ter 4 amigos para carregar, para pegar na alça do caixão e levar até o túmulo, né? Que triste isso. E perceber que aqueles que estão ali, só estão ali para fazer isso mesmo, porque senão não vai ser enterrado. Que triste. E eu já quero falar aqui uma coisa, quero falar aqui para os mais novos, aqui, para o Endre, para o Guilherme, Tauana, que mais está aí? Para os mais novos aí. Eu quero deixar, você também, André, quando eu morrer, eu quero que se vai ser aqui, pode ser que seja aqui, vai demorar um pouquinho, por isso que eu estou falando para os mais novos. O Paulo, Haroldo, eles vão estar indo comigo também. Não vão estar aqui mais não. Pastor Márcio, vão estar indo junto. Mas os mais novos aqui, quando eu morrer, já vou deixar isso aqui, está gravado, está registrado. Faça aqui, coloque mesas aqui, coloque mesas, cadeiras, mesa, tá? Eu fui num churrasco hoje de manhã, e aí tinha lá costela, fogo de chão. Que coisa linda aqui, olha, aqui no pátio, aqui atrás, dê um jeito, tá? Faça costela, fogo de chão, tenha mesas aqui, enfeitem, meninas, enfeitem as mesas, tá? Deixa bem bonito, e cantem muito, celebre. Eu não quero ver ninguém chorando aqui, tá? Eu não vou ver mesmo, né? Não quero ver ninguém chorando aqui, tá, André? Se alguém estiver chorando aqui, você chacoalha ele, André. O pastor falou que não era para ficar chorando não na morte dele. Tá? Alegre-se, celebre, ok? Eu quero esse lugar cheio. Para que aconteça desse lugar ficar cheio, eu tenho que construir a minha vida de tal forma que as pessoas queiram celebrar, queiram festejar, queiram estar aqui. Tá? Pode deixar, Sandra, eu vou deixar. Se deixar alguma herança, usa o que for necessário da herança, Ariane, está assistindo aí online, né? Deixa o que for necessário da herança para fazer a festa, tá bom? Deixa uma parte lá, deixa uma parte boa da herança para fazer uma festa no meu velório, beleza? Está registrado, estão filmando. Vai demorar, não esquenta a cabeça não, por isso que quem vai fazer aqui, os mais novos. Aí vamos para o texto de Moisés, que diz assim no versículo 7 ao 12. Se puder colocar, por gentileza, o texto no telão. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor se enfraqueceram. Com 120 anos, ele ainda estava forte. Eu confesso para você que a parte dos olhos aqui, eu já estou precisando, sabe?
nem os seus olhos, nem o vigor se enfraqueceram. Os israelitas choraram Moisés nas campinas de Moabe durante 30 dias, até passar o período de pranto e luto. Ora, Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria. Por quê? Por que ele estava cheio do espírito de sabedoria? Por quê? Qual é a resposta? Porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Pode ir adiante? Em Israel, nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. Nunca mais. E que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito, contra o faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. 12, o último. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Que homem tremendo que foi esse Moisés, que morreu cheio de força e de vigor aos 120 anos. Irmãos, em Êxodo, vamos falar um pouquinho agora do nascimento e a vida de Moisés. Êxodo relata a história de Moisés, a maneira como os israelitas se multiplicaram no Egito, como o novo faraó, temendo que por serem numerosos, se eles alinhassem ou aliassem aos seus inimigos, lutassem contra os egípcios, que os oprimiu, que os egípcios que os escravizaram, o tornou a vida deles amarga. Então Moisés, o profeta a quem o Senhor conheceu face a face, que executou feitos incríveis e temíveis, como o texto que nós lemos aqui, nasce num contexto de grande opressão. Moisés nasce num contexto de muita injustiça. Moisés nasce num contexto de muito desrespeito, violação de direitos. Hoje, imagina só, Moisés nasce em um tempo em que o faraó havia mandado matar todos os meninos. Mandou matar os meninos. E hoje nós temos regulamentações, convenções e legislações que defendem e garantem os direitos de todas as pessoas, especialmente das crianças, especialmente dos adolescentes. Isso porque a infância e a adolescente trazem consigo uma condição vulnerável, de vulnerabilidade. As crianças e os adolescentes precisam ser cuidados, precisam ser protegidos. O ser humano é a única espécie que pisa na terra em que requer cuidado durante muito tempo ainda. Imagina, 18 anos, um filhote ainda precisa de cuidado. Um filhote de um coelho nasce e já tem que se virar. Um filhote de cachorrinho nasce, mama por alguns... Precisa ser ensinado por um longo tempo pelos seus pais. Imagina Tiffany tendo que se virar sozinha, Tiffany. Com 3 aninhos, 3, né? 4 aninhos, tendo que se virar sozinha. Isso porque a infância, né, e adolescente trazem consigo essa condição inerente à idade. Por quê? Porque há um elevado grau de dependência. Eles dependem dos seus pais, sendo que esses precisam se submeter ao ambiente físico e social e quem vivem. Eles também precisam ter a responsabilidade deles. Qual é a responsabilidade dos jovens, dos adolescentes, das crianças? Se submeter ao cuidado dos seus pais. Eles também têm uma responsabilidade, a UECA diz isso, que eles também têm a responsabilidade de cuidar de si mesmo, não oferecer riscos a si mesmos. Ele tem essa responsabilidade, esse dever. E ele tem o dever e ele tem o direito de ser cuidado pelos seus pais. E tem o dever de se cuidar e não promover risco para si mesmo. Por exemplo, subir no skate. Subir no skate como é que chama aqui? Numa rampa de 3 metros, se jogar lá de cima. Está oferecendo risco a si mesmo, tá? Então, se vai fazer isso, que faça com todo cuidado, com toda a garantia. Comece com 30 centímetros, 50 centímetros, né? Não vai se jogar de 3 metros logo de cara. Porque se você fizer isso, jovem, adolescente, você está oferecendo risco
a si mesmo. Você está quebrando um direito seu que é de proteção. Ok? Agora, Êxodo capítulo 1, no versículo 14 e 16, nos conta que Faraó os impunha uma árdua tarefa de preparar um barro, de fazer tijolos, de executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo os egípcios os sujeitavam à cruel escravidão. Então, naquela época que o povo de Moisés, aqui que os hebreus estavam lá, eles precisavam fazer tudo que eram ordenados, chicoteados, eram escravizados, molestados, não comiam, e ainda assim tinham que fazer o trabalho pesado, o trabalho árduo. Alguém ainda justifica pela história que as pirâmides provavelmente, pode ser nessa época em que os hebreus foram escravizados que foi construída. Quantas milhares de pessoas morreram nesse período escravizados pelos egípcios? E foi nesse contexto desafiador que nasce Moisés. Foi nesse contexto de escravidão, de opressão, de violência, de violação de todos os direitos possíveis. Todos os direitos possíveis. Direito à vida. Eles não tinham direito à vida. Nesse contexto nasce Moisés. Provavelmente em torno de 1526 a.C., segundo alguns historiadores. E Faraó manda que as parteiras matem os meninos. As parteiras deveriam matar os meninos, mas elas não obedecem porque temiam o Senhor, o texto diz. Elas não fizeram isso por quê? Porque elas temiam o Senhor. Mais do que temer o Faraó, mais do que temer aqueles que pudessem tirar a vida delas, elas não tiravam a vida das crianças, porque temiam ao Senhor. E aqui está um segredo. Elas temiam ao Deus vivo, temiam ao nosso Deus. E Joquebede e sua família escondem Moisés por 3 meses. Nasce o menino e ele é escondido por 3 meses. Imagina só o desafio de esconder Moisés 3 meses. Criança chora ou não? Chora. Imagina que som é esse? Desafio de esconder Moisés 3 meses. Esconder Moisés. Acalma esse menino, se ele se descobrir que estão aqui, vão matar ele, vão matar a gente, vai matar todo mundo aqui na nossa casa. Porque havia uma ordem para matar todos os meninos. Você consegue imaginar o desafio que foi para Joquebede e toda a sua família esconder Moisés por 3 meses, e quando já não podiam mais escondê-lo, quando não tinha mais jeito de esconder o Moisésinho, eles fizeram um cesto de junco vedando ele com piche, vedou ele com betume, colocou o menino dentro desse cesto e colocou à margem do rio Nilo. Colocou o menininho, a criança, dentro daquele rio, dentro do cesto no rio, à margem do rio Nilo. Não foi lá no meio, foi à margem. E a menina mais velha, a irmã de Moisés, a Miriam, sua irmã, ficou ali observando para saber o que aconteceria ao seu irmão. Provavelmente para cuidar dele, né? Para que algum crocodilo não comesse a cesta recheada de criancinha que estava passando por ali. E ela ficou cuidando pela segurança do menino. A filha de Faraó estava ali se banhando, encontrou e decidiu ficar com aquele menino. E o que ele faz? E deixa que Joquebede o amamente e cuide dele até que possa entregá-lo a ela novamente, e ainda pagou para que Joquebede fizesse isso. Eu estou resumindo a história para vocês, que está ali em Êxodo capítulo 2. Então a menina, Miriam, está cuidando de Moisésinho que está indo. Cadê o Moisésinho? Moisésinho está aqui hoje, né? Estava de manhã o Moisésinho. Então foi cuidando de Moisésinho, para que o jacaré, o crocodilo não comesse. Olha como é que Deus faz as coisas. Quem estava se banhando? A filha de Faraó. Olha só uma criança, que linda essa criança, pega o cesto. Eu vou ficar com essa criança. Mas se eu levar para dentro do palácio, o papai Faraó não vai deixar. Ele vai executar a criança, não vai permitir nunca que eu leve essa criança para dentro do palácio. E quem que vai dar leite? Quem que vai amamentar essa criança? Quem que sai por dentro das moitas e
A Miriamzinha sai por ali e fala assim, eu sei de uma pessoa que pode cuidar da criança. Eu sei de uma pessoa. E pega o cesto, pega a criança e leva para quem? Para a própria mãe cuidar. E o que a filha do faraó ainda faz? Ainda paga para que ela cuide do filho. E agora ela está guardada, protegida, cercada pelos cuidados ali da rede de proteção que se forma em torno de Moisés. A filha de Faraó cuidou de Moisés, cuidou da segurança de Moisés, cuidou da provisão de Moisés, de tudo que ele pudesse ter para que ele pudesse crescer seguro da opressão de Faraó e dos egípcios. E quando o menino cresceu, a princesa deu a ele o nome de Moisés. Será que Moisésinho sabe o que significa o nome dele? O que significa? Porque eu tirei das águas. Moisés significa isso, porque tirei das águas. E ao crescer e se deparar com a violência sofrida pelo povo, o que Moisés fez? Ele cresceu dentro do palácio, mas de repente ele vai dar uma volta lá para fora do palácio. O que ele vê? Ele vê a injustiça, ele vê a opressão, ele vê a aflição do povo, e ele não se conforma com a injustiça que aquele povo está sofrendo. E Moisés, já grande, crescido, inconformado com o que o seu próprio povo estava passando, agrediu o egípcio e o mata. Ele brigou, ele agrediu, tomou o egípcio que estava agredindo um hebreu e bateu tanto naquele homem que o matou. Por conta da injustiça que lhe tomou o coração. Ele não se conformou com aquela injustiça. Depois disso, ele foge, Se soubessem que Moisés saiu do palácio e tivesse matado um próprio egípcio, matariam ele também. Então ele foge para o deserto. Ele foge para não ser morto. E lá ele conhece a sua esposa. E ele casa. E ele tem um filho. Estou resumindo a história. Êxodo capítulo 2, do versículo 23 e 25, diz o seguinte: muito tempo depois, já casou, já cresceu, já fez besteira de matar o egípcio, teve que fugir, foi para o deserto, encontrou uma esposa, casou, teve um filho, estava sossegado. Mas ele tinha uma missão para cumprir, ele tinha algo para fazer. E muito tempo depois morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu povo subiu, e o seu clamor subiu até Deus. Preste atenção na narrativa desse texto. Ouviu Deus o lamento deles. O que Deus fez? O que Deus fez, igreja? Ouviu o lamento deles. Deus ouve o lamento do seu povo. Deus ouve. Talvez tenha alguém aqui que pense assim: poxa vida, há quanto tempo que eu tenho que clamar a Deus por essa situação? Há quanto tempo que eu tenho que orar a Deus por isso? Quanto tempo que eu tenho que clamar pela minha esposa, pelo meu marido, por essa situação, pelo meu filho? Quanto tempo que eu tenho que clamar para que a minha família seja livre, liberta desse sofrimento, dessa opressão maligna? Quanto tempo eu tenho que orar? Esse texto me dá respaldo para dizer para você: Deus ouve a sua oração. Deus ouve o seu clamor. Ele ouve. Ele ouve. Ele não está com os ouvidos tapados. Ele não está alheio ao que está acontecendo contigo. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe. Ele ouve o teu clamor. Talvez seja para algumas pessoas essa palavra especificamente. E o seu clamor subiu até Deus, e ouviu Deus o lamento deles, e lembrou-se da aliança. Só que tem um detalhe aqui. Deus atende aqueles que têm aliança com Ele. O que significa isso? Deus havia feito uma aliança com o seu povo lá atrás. E Deus nos ofereceu uma nova e eterna aliança. Essa nova e eterna aliança é firmada no sangue de Jesus Cristo. Então essa aliança está disposta, está proposta a todas as pessoas. Deus está dizendo o seguinte: eu quero cuidar de você, eu quero socorrer você, eu quero tirar você dessa situação, eu quero dar para você uma vida eterna.
para que você tenha vida eterna, eu estou te oferecendo o sangue do meu filho. A proposta é o seguinte: eu quero salvar você, eu quero te dar uma vida eterna, mas você precisa entrar em aliança comigo. E a aliança que você precisa firmar, eu não estou exigindo sangue seu. Você não precisa derramar o seu sangue para firmar uma aliança comigo. Basta aceitar o sangue do meu filho que já foi derramado por você. É uma aliança que é proposta, uma nova e eterna aliança. Você percebe o amor incondicional de Deus por mim e por você? Que independente do que eu e você tenhamos cometido de erro, de fracasso na vida, Ele está disposto a nos perdoar e firmar uma aliança conosco ainda hoje. Não como aquela aliança que foi falha, porque dependia que o povo cumprisse parte da sua aliança por meio do sacrifício. Mas a Bíblia diz que nenhum homem foi capaz de oferecer algo a Deus que apaziguasse a ira de Deus. Nenhum homem ofereceu algo a Deus, um sacrifício a Deus que fosse capaz de apagar, de aplacar, de acalmar a ira de Deus. Mas o próprio Filho veio e aplacou a ira de Deus. A ira de Deus veio sobre Jesus naquela cruz, sobre as costas de Jesus naquela cruz, com os braços abertos, para que a ira de Deus não atingisse você e eu. Uma nova e eterna aliança. Essa aliança está disponível para você. Está disposta para você. A proposta de Deus é: eu quero salvar você, eu quero socorrer você. Faça aliança comigo. Entre em aliança comigo. Lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu qual era a situação deles. Esse texto, querido, então, o que diz? Que o Senhor apareceu a Moisés numa sarça ardente, uma sarça ardente, teria em torno de 80 anos nessa ocasião, e o Senhor se apresenta a ele, e o chama para libertar o povo de Israel da escravidão imposta pelo Egito, orientando Moisés em tudo. Moisés, eu vou dizer para você tudo o que você precisa fazer. Como é que Deus chamou a atenção de Moisés para que Moisés ouvisse a voz de Deus? Uma sarça que queimava, mas não pegava fogo. Queimava, mas não pegava fogo, não. Queimava, mas não se consumia. Desculpe. Ela queimava, mas não se consumia. Que negócio estranho é esse? E Moisés se aproximou e Deus falou com Moisés. Deus deu instruções para Moisés do que ele deveria fazer, porque o povo estava sofrendo e Moisés deveria ir até aquele povo para libertar o povo. Versículo 10 ao 22 conta isso. E Moisés lidera o povo da saída do Egito, operando Deus maravilhas através de Moisés. Moisés então conduz o povo pelo deserto, até chegar em Deuteronômio 34, que conta que Moisés morreu aos 120 anos, conforme lemos lá em Deuteronômio 34. Mais 40 anos, ele cumpriu, ele libertou o povo do Egito, tirou o povo da escravidão, daquela opressão. Todas as maravilhas que Deus fez através de Moisés estão narradas ali, estão escritas no texto, na Bíblia. Depois você pode lá dar uma estudada a respeito disso, como é que Moisés libertou o povo. Mas o fato é, o homem que estava fadado a morrer, condenado à morte lá desde criança, havia um juízo declarado, havia um decreto dado pelo faraó para matar todas as crianças. Esse homem escapou da violência, escapou de toda opressão e se tornou libertador do Egito, libertador dos hebreus, do povo egito. A geração de Moisés e a violação dos direitos, e é o último ponto, eu quero encerrar por aqui, para nós orarmos. Moisés nasce num contexto de extrema opressão, Moisés nasce num contexto de extrema injustiça e violência. Por pouco ele não teve violado o seu direito à vida, como eu acabei de falar. Por pouco, escapou por um triz. Muitos meninos israelitas foram cruelmente assassinados naquela ocasião. Muitos, milhares foram assassinados. E não pense que foi só as crianças que foram assassinadas. Quando a gente lê no texto assim, muitas crianças foram assassinadas. Edson,
Se alguém vier fazer alguma coisa para Tiffany, o que você faz? Morre junto. Você acha que só as crianças morreram? Pais morreram juntos, famílias foram dizimadas, não foram só crianças. Famílias inteiras foram dizimadas por um decreto do faraó para que as crianças fossem mortas. Moisés foi privado de convivência comunitária com o seu povo, ele foi tirado de junto do seu povo e levado para o palácio. Ele teve que viver escondido com a sua família, para que não morresse. Teve que viver escondido. Você consegue imaginar você escondido das autoridades, de alguma autoridade, e se for pego vai ser morto, você e toda a sua casa? Consegue imaginar isso? Moisés foi privado desse convívio em comunidade. Moisés foi privado a partir de certa idade de viver com a família legítima. Ele conviveu com a sua família legítima até que pegasse ali uma idadezinha, né? Depois foi levado para o palácio. Ele foi tirado, arrancado da casa de Joquebede, de perto de Miriam, dos seus pais, da sua família, e levado para o palácio. Deus não estava alheio às situações de opressão vivida pelo povo de Israel. Deus não estava desatento ao que estava acontecendo com o povo de Israel, e tampouco aquelas vividas pelas crianças. Ele ouvia o clamor do povo, e Deus agiu em favor deles. Deus ouve o clamor do seu povo, e Deus age em favor do seu povo ainda hoje. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Deus cuidou de Moisés. E Deus cuidou de meninos israelitas quando o nome das parteiras lá que fizeram o parto lá de Moisés era Sifrá e Puá. E por que elas não mataram os meninos? Por que elas preservavam a vida daqueles meninos? Eu dei a dica aqui no meio da ministração. Por que foi? Porque elas temiam o faraó. Temiam a Deus. Errei. Porque elas temiam a Deus. Elas temiam a Deus. Deixa eu te fazer um parênteses aqui em relação à questão de aborto, essas coisas. É só uma frase, talvez, é só para você ficar atento. Por que nós não devemos ser favoráveis a nenhum tipo de aborto ou violação do direito à vida? Por quê? Por mais que tente justificar, por mais que prove, por mais que a ciência, não sei o quê, a mulher tem o direito, por mais que tente justificar de todas as maneiras possíveis, por que não podemos ir favoráveis a nenhum tipo de direito à vida? Porque tememos a Deus acima de tudo. Amém, queridos? Fecha parênteses aqui. Porque vai acontecer. Vai acontecer. Hoje a gente segura, por isso que nós precisamos preparar os nossos filhos para ocupar lugares, posição de governo no nosso país, posição de governo no estado, posição de governo na cidade. Por isso que nós precisamos preparar os nossos filhos para a posição de governo. Porque vai acontecer, vai chegar um momento em que isso vai ser normal para a sociedade. Porque eu tenho direito, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Onde estão os meus direitos? Cadê o meu direito de abortar? Eu não quero ter filho. E aí, o poder público vai ter que garantir o direito dessa pessoa. E se chegarem num acordo de que aquela pessoa tem direito, vai ter que cumprir a lei. E aí quem não cumprir a lei vai estar aí contra a lei. Mas por que nós não concordamos com isso? Nunca concordaremos com isso. Porque acima de todo o direito dos homens, nós precisamos temer aos homens, temer a Deus. Essas duas mulheres aqui, em temor a Ele, a Deus, se recusaram a matar os meninos, os bebês meninos.
E quando a família de Moisés escondeu por pelo menos 3 meses, Deus estava ali cuidando dos meninos de Israel. Quando é que Deus cuidou? Quando a mãe de Moisés colocou no cesto, conduzindo ele à família de Faraó. Deus estava cuidando daquele menino. Quando é que Deus cuidou dos meninos ali de Israel? Quando a filha de Faraó decidiu ficar com ele, orientando a mãe de Moisés a cuidar dele, enquanto ele ainda mamava. Quando Deus cuidou de Moisés? Quando é que Deus cuidou dos outros meninos de Israel? Quando ele seguiu cuidando deles em toda a trajetória da sua vida. Deus continuou cuidando de Moisés em toda a trajetória da vida de Moisés. Eu quero concluir essa mensagem, queridos. Seja uma pessoa que fortalece e potencializa e possibilita a possibilidade de plenitude de vida de Deus para as crianças e adolescentes. Seja essa pessoa que vai possibilitar, que vai potencializar, que vai propor uma plenitude de vida que Deus tem para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. Eu e você precisamos ser essas pessoas. Assim como Moisés teve uma rede de pessoas, assim como Moisés teve uma rede de proteção enviadas por Deus a fim de ajudá-los, a fim de cuidar deles nessa jornada da vida, eu e você também precisamos ser alguém que vai fazer a diferença na vida de algum jovem, de alguma criança, de algum adolescente. Pastor, mas eu não tenho criança, eu não tenho filho, eu não tenho adolescentes, meus filhos já estão fora da minha casa. Adote uma criança. Adote um adolescente, adote alguém para cuidar, adote ele para amar, adote ele para abraçar, para levar uma palavra de esperança. Adote uma criança, adote um adolescente para ministrar a palavra para ele, para ministrar esperança para ele, para dizer o seguinte: olha, o caminho das drogas não é melhor para você, escute o que eu estou te falando. Adote uma criança vindo aqui cuidar, passar um tempo aqui no campo de futebol com elas, uma horinha ali no sábado, aplicando princípios e valores para elas, enquanto elas estão divertindo, jogando futebol, os técnicos, os professores estão aplicando os valores e princípios ali com eles. Adote, venha fazer parte desse movimento de cuidar delas. Do futebol Nova Vida, por exemplo. Estou dando aqui alguns exemplos para você. Adote uma escola e vamos entrar nas escolas e dizer para os nossos filhos que o caminho da violência não é o melhor para ela. Quantos amigos eu perdi por conta da violência? Com 16, com 15, 16, 17 anos, poderia fazer uma lista para você de pelo menos uns 15 amigos que eu perdi nessa idade. Amigos que eu perdi para cocaína, amigos que eu perdi por brigas, amigos que eu perdi por conta de violência no trânsito. Poderia falar aqui para você do Clodoaldo, que um dia com 18 anos subiu numa cheio de cocaína, estava cheirando cocaína debaixo de um viaduto, e ele subiu no viaduto, depois subiu naquele parapeito, e de lá ele quis voar, e se partiu na linha do trem, cheio de cocaína. Poderia falar do irmão dele, do Paulinho, que com 14 anos tinha sido escolhido para fazer parte da equipe de handebol do Paraná, da seleção de handebol do Paraná, que ia representar, que ia jogar a nível do Brasil. Ele tinha sido selecionado porque ele era um bom goleiro, tinha porte, tinha físico, tinha uma saúde, tinha um vigor tipo dos meninos ali, do Gustavo, grandão, 14 anos, um monstro do homem. E aí, para comemorar que ele tinha sido escolhido, ele juntou a galera, os amigos, e se encheram de bebida alcoólica e maconha, e teve uma overdose e morreu uma semana antes de se apresentar. Da minha idade. Poderia falar do meu primo Dilson, que cheio de... Ele não vou falar.
mas que poderia estar vivendo a vida hoje. Poderia falar do Julinho, que, da mesma forma, 17 anos, do tamanho do Edson, 17 anos, um monstro do homem, e por conta do tamanho, porque ele fazia artes marciais, ninguém podia com ele. Ninguém podia com ele. E ele tinha uma gangue. E ele era o chefe da gangue. Mas um dia na porta de um clube, ele quis peitar o segurança, dizendo que ia entrar de qualquer maneira, sem pagar. E ele e a gangue dele ia entrar de qualquer maneira, sem pagar. E porque ele tinha 17 anos, mas tinha um porte muito grande, sabia artes marciais, o segurança não pôde com ele. Então o que o segurança fez? Sacou de uma arma e deu um tiro no meio do peito dele. 17 anos. E o Carlinhos, então, que frustrado porque a namorada não queria mais ele, a namorada não aceitava, não queria mais o namoro, frustrado porque não queria mais ele, subiu, menino, 14 anos, nem devia estar namorando também. Começa aí também o cuidado que os pais precisam ter com os filhos. É claro que vai se decepcionar. Poderia ter tido outros relacionamentos. Não estou dizendo que isso é certo também. Precisa ter muitos relacionamentos. Não estou dizendo que isso é certo. Mas frustrado porque a namorada não queria mais namorá-lo, não queria mais ficar com ele, subiu no guarda-roupa e pegou uma arma dentro da caixa de sapato do seu irmão e foi no fundo da casa e deu um tiro na cabeça. Poderia falar aqui, contar para você pelo menos uns 15 amigos meus, do Galo. Nossa, como a gente se divertia. Nossa, como a gente era amigo. Era um amigão. Passou a noite toda bebendo, passou a noite toda se enchendo de álcool, pegou uma moto 450 cilindrada e bateu num caminhão e a moto explodiu. E ele morreu incendiado. E foi triste porque quando a moto bateu e explodiu, ele não morreu. Mas então ele incendiado, ele corria de uma quadra na outra, ele ia na farmácia e ninguém podia tocar nele porque ele estava pegando fogo. Até que um caminhoneiro parou, outro caminhoneiro parou e ele caído no chão, veio com o extintor e apagou o fogo dele. Mas aí ele já tinha se queimado tudo, e queimado por dentro inclusive. Mandaram para outra cidade, e ele faleceu. Poderia contar muitos outros amigos aqui. Amigos meus. Poderíamos estar aqui com como é que é o nome da menina? A menina lá que foi estrupada, abusada, né? Poderia estar aqui com a gente. Todos esses poderiam estar aqui conosco. Nós precisamos fazer essa rede de proteção das nossas crianças, dos nossos adolescentes. Talvez você possa ir numa escola falar de alguns exemplos, como esses que eu conto às vezes. Não conto isso aqui para as crianças lá. Não conto isso para elas. Não falo isso para elas. Choca demais. Talvez eu tenha que usar, em algumas vezes eu conto para o terceiro ano, para chocar mesmo. Mas para as crianças menores não. Nós precisamos talvez formar essa rede de proteção, ir para essas escolas, contar nosso testemunho, falar para elas que existe uma vida melhor para elas viverem. Existe uma vida, existe um plano de Deus, existe algo para ela viver e ela não pode desperdiçar a vida dela. Então seja como os pais de famílias de Moisés, proteja, cuide, ame os seus filhos. Seja como a filha de Faraó, se disponha a servir, se disponha a amar, se disponha a ir nas escolas, nos colégios, nas redes. Falar com os adolescentes aí do CAD, com as crianças do CAD, dispõe um dia para estar com eles. Cuidar das crianças, cuidar dos adolescentes de forma que lhe for possível. Faça o que for possível para que a vida de alguém seja poupada. Ajude a fortalecer as famílias para que sejam ambientes saudáveis de amor e de proteção. Isso aqui nós podemos fazer.
Ninguém aqui pode dizer, eu não sou capaz de fazer isso, eu não posso fazer isso. Todos nós somos capazes e podemos e devemos fazer isso. Eu quero orar por mim e orar por nós. Eu te convido a um tempo de oração, levantando assim um clamor pela vida das crianças, pela vida dos nossos adolescentes, pela vida das crianças dessa cidade, do estado, pelas crianças do nosso país. Te convido a ser ousado mesmo, e perguntar a Deus sobre o que você pode fazer para que as crianças e adolescentes, o que você pode fazer para que as crianças e adolescentes aqui da nossa igreja, o que você pode fazer pelas crianças, pelos adolescentes, as quase 30 mil crianças e adolescentes da nossa cidade, o que você pode fazer? O que você pode fazer para que elas tenham oportunidade de conhecer a Cristo? O que você pode fazer para que as 30 mil crianças e adolescentes aqui de Fazenda Rio Grande experimente a plenitude de vida que Deus tem para cada uma delas? O que você pode fazer? Quero te convidar a orar e ser bem ousado em perguntar para Deus: Deus, o que eu posso fazer? Qual é a minha parte? Eu quero orar pelos pais, para que os pais entendam a sua responsabilidade de cuidar, de proteger, de amar os seus filhos. Quero orar por nós como igreja. O que nós como igreja podemos e devemos fazer para proteger os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos adolescentes?